Imagine abandonar uma carreira sólida como corretor de imóveis para embarcar em uma jornada de vendas online com comissões infinitas. Descubra a história por trás dessa decisão ousada e como ela está transformando a minha vida. Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Depois de tanto tempo eu estou de volta ao canal. E sério, eu estou muito contente. E agora com um cenário novo, como vocês podem visualizar. Eu construí esse cenário no escritório aqui dentro da minha casa. Então vocês vão ouvir cachorro latindo na rua, as minhas crianças brincando no quintal, batendo bola, gritaria para lá e para cá, gente correndo na rua. Então este é o cenário que eu realmente escolhi para trabalhar a partir de agora. Dentro da minha casa, no escritório novo, no aconchego do meu lar, perto das pessoas que eu amo. E é claro que eu vou explicar nesse vídeo o motivo de eu ter ficado longe durante todo esse período. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui neste canal, já vai clicando aqui embaixo para se inscrever, já vai deixando o seu like também, que isso fortalece o nosso trabalho. Então deixa eu tomar minha água aqui. Bem, muitos de vocês inscritos aqui neste canal já foram meus clientes. Vocês me deram a oportunidade de participar do sonho de vocês, que é a conquista da sua casa própria. Em muitos casos, virou até amizade. Então eu tenho muito respeito e admiração por vocês. E eu explico por quê. Vejam bem, vivemos num país de impostos, altas taxas de juros, alta inflação, muita corrupção, pouco acesso a financiamento de habitação. Então, meu amigo, uma família que se propõe a fazer um financiamento de um imóvel, sabendo que ao longo dos 30 anos poderá pagar por quase 3, merece meu respeito e a minha admiração. Até porque eu já passei por isso e não foi fácil. Muitos de vocês sabem que eu estava na corretagem de imóveis desde 2011, sempre tentando executar um trabalho honesto e com muita dedicação para que diversas famílias tivessem acesso às informações e assim pudessem comprar os seus imóveis sem enganação. E se fosse através de um financiamento bancário, que tivessem parcelas que coubessem no seu orçamento. Eu costumo falar que se uma pessoa quiser se tornar um corretor de imóveis de verdade, primeiro ela deveria ter tentado fazer um financiamento bancário, para que ela pudesse sentir na pele o que é humilhação de verdade. Quer saber? Já começa quando você procura um serviço imobiliário. O desrespeito total. Pessoas, eu não quero generalizar ninguém aqui, tá? Mas a grande maioria das imobiliárias possuem corretores despreparados, corretores sem a mínima paciência com aquele cliente, aquela família que está buscando o seu imóvel, seu primeiro imóvel. E a humilhação nas agências bancárias? É incrível. Então você sabe do que eu estou falando. Quem aqui já sofreu com uma dessas coisas que eu acabei de falar? Comenta aqui para mim. Eu já comprei uma casa através do financiamento bancário e, cara, foi humilhação total. Eu tive que fazer tudo sozinho, sem saber fazer. E foram aparecendo taxas por todo lado e eu não sabia de onde vinham aquilo. O corretor só foi me falar sobre algumas dessas taxas porque eu questionei, mas infelizmente eu já tinha assinado o contrato de financiamento com o banco. Taxas do banco, taxas da prefeitura, taxas do registro de imóveis, taxas. A gente fica tão feliz com a ideia de poder comprar um imóvel, aquele sonho cada vez mais próximo, de poder pegar a chave, entrar, colocar sua família lá dentro. É uma alegria tão grande que você acaba nem se abalando com algumas injustiças que acontecem. E você só vai se dar conta disso quando a adrenalina vai abaixando, quando você já está morando no imóvel. Aí você percebe que foi enganado. De alguma forma, você foi enganado. Seja nos valores dos documentos, seja no material que foi colocado na obra, mas você percebe que foi enganado. E aí, meu amigo, bate aquele sentimento de revolta, aquela vontade de falar um monte para corretor, para construtor. Não importa quem é o culpado, você só quer extravasar. E tá no seu direito, porque você foi lesado. Então foi por isso que eu entrei neste ramo imobiliário, para tentar fazer a diferença, nem que fosse para que algumas famílias não passassem pelo que eu passei. Então, com essa transparência,
eu acabei me tornando um dos melhores corretores de imóveis aqui da minha região. Em todos os meus vídeos, você pode perceber e visualizar a minha alegria em poder apresentar um imóvel de qualidade. Os imóveis possuem estrutura para futuras construções. As sapatas medem 80 por 80 e 30 de altura e as brocas foram furadas com 2 metros de profundidade. Muitas construtoras simplesmente jogam o gesso sobre o bloco. Essas casas foram feitas de maneira diferente. Foram feitas com chapisco, reboco e acabamento em massa corrida. Era de fato uma grande oportunidade para você comprar o seu imóvel, oferecendo um valor mínimo de entrada e com parcelas que cabiam no seu orçamento. As taxas de juros estavam boas, porque a gente estudava a melhor forma de você fazer a aquisição do seu imóvel. Juntos na mesa ali, é ou não é? Pode colocar aqui embaixo. Não era isso que a gente fazia? A gente fazia a simulação e a gente falava, olha, essa taxa de juros tá legal? É mais baixa dentro das suas condições. Vamos bater o martelo, eu quero essa. E a gente fechava. Então, eu tinha alegria em fechar esse tipo de negócio porque era bom para você e era bom para mim. É muito legal isso. E a maioria das vezes essa entrada que você oferecia podia ser através de carros, fundo de garantia, um outro imóvel que a gente chama de permuta, né? Eu me alegrava muito em falar de todos os materiais que eram colocados nos imóveis. Poxa, eu dava detalhes, eu falava do tipo do bloco, eu falava do tipo do cimento, o tipo do telhado, o tipo do ferro, o tipo do piso, o tamanho das sapatas. Eu literalmente detalhava o que tinha nessa construção. E o feedback de vocês eram sensacionais, tá? Vocês sempre gostavam dessa clareza. Comenta aqui se não é verdade. Comenta aqui pra mim. Mas infelizmente, logo após a pandemia, tudo ficou muito caro. Os materiais, a mão de obra. E isso tirou muito construtor iniciante do ramo. Eles foram forçados a exercerem outras atividades. Gente, a pandemia não afetou agressivamente os construtores empresários. Deixa eu tomar um golinho de água aqui. Isso porque esses construtores já vinham se preparando ao longo dos anos para momentos como estes. Como se preparar? Guardando dinheiro. Os construtores empresários, o cara que tem a mentalidade de empresário, que age como empresário, eles focam na qualidade do imóvel, eles focam na preocupação com clientes e com os funcionários. Eles agem em conformidade com as leis. Já os construtores denominados por mim, sendo apenas meros homens com dinheiro, estes sim foram bem afetados. Essa gente tem o foco exclusivamente no lucro. Descumprem as regulamentações, não se importam com funcionários e com clientes. Senhoras e senhores, entendam exatamente como isso funciona. Estes caras se juntam, constroem uma casinha. Então, em parceria com os bancos, vendem financiado. Depois de vendido, dividem os lucros e assim sucessivamente partem para outras obras. Até aí, tudo para dar certo, correto? Se não fosse por um detalhe. A ganância excessiva subiu tanto a cabeça deles que começaram a roubar os clientes, começaram a enganar os clientes e também os corretores. E eu vou falar aqui para vocês o que acontecia. Eu disse a vocês que com o avanço da pandemia, tudo ficou mais difícil. E vocês sabem disso, vocês vivenciaram isso junto comigo. Tudo muito caro, materiais, mão de obra, terrenos, casas, tudo. E é claro que os homens com dinheiro tinham que fazer alguma coisa para poder maximizar os seus lucros. E olha que grande ideia, que ideia brilhante eles tiveram. Começaram a colocar materiais de baixa qualidade nos imóveis. Ó, gênio, né? Gênio ou não? Existe um documento chamado Síntese do Memorial Descritivo. Esse documento é confeccionado por um engenheiro contratado. E esse engenheiro tem por obrigação mencionar todo tipo de material que vai naquela obra. E também deve fazer o acompanhamento daquela obra até o término. Só que não. Os homens com dinheiro começaram a baratear tudo, pechincha total. Pagavam um engenheiro somente para confeccionar e aprovar o projeto na prefeitura local. Economizavam no ferro. É por isso que você anda pelas ruas e às vezes você olha para uma obra recém-entregue e você vê aquelas rachaduras gigantescas. Não são fissuras não, rachaduras nas paredes. Fala, nossa, a casa acabou de ser entregue e já está cheia de rachadura. É por isso, exatamente por isso. Os caras economizavam no cimento.
O cimento eles misturavam mais areia do que cimento. Tão fraco que você ia na parede e ficava raspando assim, ó, com as unhas. Saía tudo nas suas unhas, tudo na mão. Ridículo, né? Os caras economizavam nas sapatas. É por isso que às vezes o cara pensa que está fazendo um bom negócio, comprando uma casa, e ele fala assim, eu vou fazer um puxadinho aqui, aí eu vou construir tal coisa aqui em cima. Não pode, porque não tem estrutura para isso. Era para ter. Às vezes no documento tá mencionando lá que era para ter estrutura, mas o cara não fez, o cara diminuiu. Acho que ele pensa assim, isso o construtor denominado por mim sendo somente um homem com dinheiro. Por que homem com dinheiro? Porque um cara que age dessa forma, o dinheiro pode escapar das mãos deles a qualquer momento. Se ele não mudar a mentalidade dele, o dinheiro vai embora. Então ele deve pensar assim, pô, o cara já tá gastando uma nota para comprar essa casa. Tá dando 20% de entrada aqui pro banco, que já é um valor alto. O cara não vai ter dinheiro para construir mais nada não. Tá comprando uma casa nova, por que ele construiria mais coisas aqui para cima? Quer saber? Eu vou colocar uma sapata menor e ali eu vou maximizar os meus lucros. É isso que ele faz. Infelizmente é isso que ele faz. Economizavam na mão de obra. Não tinha um mestre de obras especializado informando ao engenheiro o passo a passo daquela obra. Eles contratavam um pedreiro comum, pela metade do valor. Este tinha a obrigação de contratar ajudantes, pela metade do valor. E é por isso que tem essa rotatividade nas obras. O cara não faz o que é certo. É um querendo tirar do outro. E é por isso que você vai comprando um monte de material e você coloca na sua obra quando ele pede, e quando você percebe está sendo roubado, estão levando tudo embora e você não sabe para onde está indo. Na obra não está, mas estão levando embora. Eles economizavam na impermeabilização. Todo mundo sabe da importância de se ter uma boa impermeabilização dentro de uma casa. Clientes me mandavam fotos das paredes descascando por causa das infiltrações. Me mandavam fotos dos móveis mofando. Quem aqui já sofreu com mofo dentro de casa? Coloca aqui nos comentários. Comenta, conta a sua história aqui pra gente. E tudo isso em casas recém-entregues. Os problemas nos imóveis que eu havia vendido foram ficando cada vez mais frequentes. Esses clientes procuravam, na maioria das vezes, os construtores para relatar os fatos e muitas das vezes eles eram maltratados. Sob o meu auxílio, estes clientes procuravam os bancos que financiaram os imóveis. E eu lhes digo por experiência própria, é um processo burocrático do joga para lá e joga para cá. Eu olhava no meu celular e via mensagens dizendo o que era sonho agora virou um pesadelo. Olha só, de verdade, aquilo cortava o meu coração. Diante de tudo aquilo, como eu continuaria anunciando imóveis daquela gente gananciosa que desrespeita o cliente e desrespeita o corretor de imóveis? E eu recebi propostas indecentes sim, dessa gente, sem vergonha. Então rompemos totalmente. Eu me neguei a ser cúmplice de toda essa nojeira. A ganância e a sem-vergonhice desses caras não tinham limite. Aqueles que não cediam àquela proposta indecente que eles faziam, eles ficavam com raivinha. Se você não quer participar daquela nojeira, você corretor de imóveis, os caras ficam com raivinha. E aí começavam não só a sabotar os clientes, mas queriam sabotar a nossa comissão. É brincadeira uma coisa dessa? Ele se negou a pagar os meus honorários de casas que eu vendi, que eu negociei. Ele recebeu, gastou o dinheiro e não pagou minha comissão. Aposto que ele está assistindo agora, não é? Sem vergonha. Eu tive que abrir um boletim de ocorrência para me resguardar. Você acredita nisso, cara? Aí eu conheci esses caras quando eles vieram para cá como pedreiro e dormiam nas obras. Trabalhavam nas obras e dormiam lá mesmo. Deixavam a família lá na Bahia. Vinham para cá, colocavam um pano, um colchãozinho ali, dormia, ganhava toda a grana, juntava aquele dinheiro, mandava um pouco para lá mês a mês. E assim que eles começavam, faziam a casinha, vendiam. Então, se isso não é uma história de sucesso, meu amigo, eu não sei o que é história de sucesso. É ou não é? Um perdedor que vem de lá para cá e se torna um vencedor, com mérito de todo o seu esforço, dormindo na obra, comendo pão que o diabo amassou, com rato barata passando para lá e para cá, chovendo em cima. Você sabe como funciona? Obra é sujeira. Mas os caras estavam lá, então, poxa, a gente dava muito valor para isso. Mas
Mas, como diz a Bíblia, eu não sei se você é cristão, eu não estou falando de religião, tá? Eu sigo a Bíblia, eu sou cristão, eu falo de Deus. Como diz em Marcos, capítulo 8, versículo 36. Pois, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eles tinham tudo para serem pessoas vencedoras, mas eles estão se corrompendo, estão roubando clientes, estão roubando corretores de imóveis. É isso que eles estão fazendo, estão enriquecendo ilicitamente, estão enganando você, estão enganando a mim, os corretores, estão enganando todo mundo. Então estes caras que eram exemplos de homens vencedores, para mim, hoje, eu penso que são uma vergonha para a sociedade. São uma vergonha como chefe de família. E eu fico pensando, que exemplo vai ficar para os filhos? Porque eu penso que uma hora a vida cobrará. Baseado na lei da causa e do efeito, cobrará ou não cobrará? O que você acha? Responde aqui para mim, coloca nos comentários. Você acha que a vida vai cobrar? Cobra, não cobra? Você entende agora porque eu chamo esses caras de homens momentaneamente com dinheiro? Eles não são empresários. Eles não possuem mentalidade de empresários. Eles não se preocupam com clientes, com funcionários, com as leis. Eles não se preocupam com isso. Eles possuem o foco exclusivamente no lucro. Dane-se você, dane-se eu. Eu quero meu lucro, lucro no bolso. E não quero nunca mais olhar para tua cara. É assim que eles agem. É assim que eles fazem. Não vale a pena, por dinheiro nenhum. Conforme eu falei, eu sou temente a Deus e acredito fielmente na lei da causa e do efeito. Por isso eu deixo aqui o meu respeito a todos vocês, corretores de imóveis, que tiveram que lidar com essa situação, e principalmente aos clientes que tiveram seu prejuízo. Ao longo desse período fora do YouTube, tirei um tempo para refletir, pensar sobre a minha vida e percebi a importância de termos outras fontes de renda. Eu só tinha corretagem de imóveis. Há 10 anos fazendo a mesma coisa. Tava na hora de mudar. Resolvi parar de vender somente em uma região específica e decidi que eu ia vender no Brasil inteiro, mas não imóveis, e sim o produto que eu quisesse. Me dediquei a estudar o marketing digital e a aprender tudo que fosse referente a vendas e negócios digitais. E aí me tornei um gestor de tráfego, especialista em anúncios pagos. Para você ter uma noção do que eu estou falando, às vezes parece até grego isso, mas não é não. Isso é tendência do nosso futuro. Eu queria entrar nessa, eu queria acompanhar a tendência do mercado. Basicamente o que eu já estava fazendo com os imóveis. Então, quando eu comecei há 10, 11 anos atrás, eu usava somente a OLX, eu fazia anúncios gratuitos e vendia bastante. Mas com o tempo o negócio foi mudando, então todas as plataformas se tornaram pagas, mas não eram suficientes mais. Começaram a aparecer muitos golpes, então as pessoas não tinham mais credibilidade nessas plataformas. E aí eu comecei a aprender o tráfego pago nas redes sociais. E o que é isso? É trazer pessoas para conhecer o seu produto na internet. Vender na internet, vender online. Então com essa aprendizagem toda, para você ter uma ideia, quando eu comecei a fazer os vídeos dos imóveis, todo mundo dava risada. Eu estava começando a fazer os videozinhos bem sério, coloquei até um terno e uma gravata lá em Arujá, eu lembro como se fosse hoje, para gravar o primeiro vídeo. No vídeo anterior eu te apresentei um terreno onde seria construído 2 casas térreas aqui em Arujá, na Grande São Paulo. Eu te apresentei a fundação, eu te apresentei a estrutura, a localização, e essa obra se iniciou no dia... E eu ficava assim, ó, eu tenho um imóvel para vender, e esse imóvel você precisa conhecer. Olhava para o lado, eu achava que todo mundo estava me olhando, ficava com uma vergonha terrível, o áudio saía horrível. Bom, hoje eu estou melhor, é claro. Então as pessoas davam risadas, os meus colegas de trabalho, e hoje está todo mundo fazendo, claro, todo mundo está fazendo e tem que acompanhar a tendência. Então, ao longo desse tempo eu me preparei com algo mais específico, me aprofundei no tráfego pago, não só nas redes sociais, mas também no Google Ads. Eu não sei se você já ouviu falar, mas tem Google Ads, tem Facebook Ads, tem Instagram Ads, tem TikTok Ads, enfim, tráfego. Trazer pessoas para conhecer o seu produto, ok? Tem estratégia para isso. Me especializei nisso e agora eu consigo vender qualquer produto, seja ele físico ou digital.
em qualquer parte do planeta, em qualquer idioma. Olha que evolução! Hã? E aí, será que eu fiz um bom negócio migrando da corretagem de imóveis para o digital? Galera, olha só, eu conheço pessoas, pode até estar assistindo esse vídeo agora, eu acredito que esteja na MRV, então são pessoas que já estavam lá. Quando eu frequentava, que eu fazia parcerias lá para vendas, tinha gente que não vendia há 3 meses, e a gente está falando de um apartamento com ticket médio baixo. Então assim, era plano do Minha Casa Minha Vida, e a pessoa às vezes tinha que dar uma entrada de R$2.000 e parceladas no período de obras, e a pessoa não tinha vendido. Como é que pode? Sabe, então é importante conhecer outras fontes de renda, é importante de repente investir em um outro conhecimento. Você precisa gerar valor, não pode parar. E foi isso que eu fiz ao longo desse tempo, um período totalmente necessário. Eu usei meu tempo de reflexão para aprender a fazer investimentos na bolsa de valores. Se você não conhece, está perdendo demais, assim como eu perdi todos esses anos. Todo mundo acha que é bicho de 7 cabeças, mas não é. Então eu aprendi nesse tempo a fazer investimentos na bolsa de valores para poder ter uma renda passiva e assim atingir a tão sonhada liberdade financeira. Também aprendi a rentabilizar parte dos meus investimentos em dólar. Então eu consegui concentrar parte disso fora do país. Você tem noção o que é isso? Rentabilizar o seu dinheiro em dólar? Você já viu o preço do dólar? Ou se você puder rentabilizar isso em ouro também. Então são investimentos que não chegam com facilidade até o nosso conhecimento. Se você não parar e não refletir, pensar na sua vida, sair um pouco do desespero, você não consegue, você não tem acesso a essa informação. Então eu estou muito feliz porque com esse estilo de vida que eu construí agora, eu posso passar muito mais tempo com a minha família. E vai dizer que não é isso que você quer. Esse é o sonho de todo pai, poder passar mais tempo com a família e poder ver de pertinho as minhas filhas crescerem. Vai começar o filme. A mamãe fez pipoca só. E agora? Senhoras e senhores, essa é a Manu, essa é a Rafinha, são as minhas filhas. Tá ao vivo? Tá ao vivo. O filme. Mamãe já fez pipoca. Eu quero comer essa pipoca e quero ver o filme. Então vamos fazer o seguinte, daqui a 5 minutinhos eu tô terminando aqui. E aí a gente vai comer essa pipoca juntos, pode ser? Sim. Então vamos lá. Tchau. Tá vendo só? É disso que eu tô falando. É por isso que eu escolhi esse lugar. É por isso que eu tive a oportunidade de montar um escritório dentro de casa e passar por isso todos os dias. Acompanhar o crescimento das minhas filhas, passar mais tempo com a família. É disso que eu tô falando. E a partir de agora, a minha missão será postar vídeos aqui sempre para poder incentivar e poder te mostrar que é possível você conhecer outras fontes de renda e nunca mais ser humilhado por esses homens com dinheiro. Então no próximo vídeo eu vou te apresentar o treinamento que mudou a minha vida. Ele me mostrou que eu não preciso vender apenas em uma rua, em um bairro ou em uma cidade. Eu posso vender qualquer produto, seja físico ou digital, em qualquer parte do planeta, com infinitas comissões. Só vai depender de quanto a gente aguenta sentar aqui, montar nossa estratégia e trabalhar. Isso é muito gratificante. Ganhos ilimitados, sem ficar escutando essa nojeira toda, querer roubar a gente ou querer enganar cliente. Nada disso. Chega disso. Chega disso. E para você que ficou até aqui, para eu encerrar esse vídeo de uma vez por todas, eu quero deixar uma mensagem a todos os construtores que se acham os empresários, os pica da galáxias, os caras. Mas também serve para aquelas pessoas que querem ser empresárias, né? Para qualquer pessoa, mas especificamente para esses caras. Não basta ter apenas dinheiro. É necessário mudar a mentalidade. É necessário se importar com pessoas, clientes, funcionários. É necessário se importar com processos. É necessário se importar com ganha-ganha e não com ganha-perde.
Se você continuar agindo desta maneira com os clientes, se você continuar agindo assim com os corretores de imóveis, aqueles caras que fazem o seu patrimônio crescer, nunca será um empresário de verdade. Sempre será só mais um homem com dinheiro, cheio de problemas, cheio de processos na justiça, sofrendo ameaças, cheio de doenças, sem moral, dentro e fora de casa. Você já imaginou sua família não te respeitar, cara? Porque você é um corrupto? É isso que vai acontecer. Nunca será um empresário de verdade. Somente um homem com dinheiro. Lembre-se disso. Marcos, capítulo 8, versículo 36. Que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Reflita sobre isso. Pense um pouco, se tranca lá no seu quarto e vai conversar um pouco com Deus. Reflita sobre isso. Não se corrompa. Se você se corrompeu, volte para a faixa. Este é o exemplo que eu dou para as minhas filhas. Eu falo para elas assim: meninas, andem sempre na faixa. Sempre. Se equilibrem na faixa. E caso vocês saiam da faixa, volte imediatamente e tomem o seu lugar. É assim que a gente tem que andar. Na faixa. Não se corrompa. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo, espero que tenham gostado. Então vocês já sabem o que vem pela frente, eu espero ajudar bastante vocês. Estou curtindo muito esse momento, conforme eu mencionei. Espero que vocês compartilhem também, espero que vocês tenham vontade de conhecer outras fontes de renda, conhecerem a liberdade financeira, passarem mais tempo com a família de vocês. É isso que eu desejo do fundo do meu coração. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua casa e a sua família, que Deus proteja a sua família contra palavras de maldição, que Deus visite os sonhos dos teus filhos e os guarde, em nome de Jesus Cristo. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, eu te vejo no próximo vídeo.